Bom, então, bom dia a todos os presentes. É com muita satisfação que nós iniciamos aqui agora a última atividade do Espaço Escola, conduzida nesse biênio, né, pelas delegadas que fomos eu, Lia Silveira e Thalita Fontinelli, e que não vai poder estar com a gente hoje, porque acaba de trazer ao mundo a vida da Thier, né? Então ela está lá com outra atividade hoje, mas trabalhou bastante junto comigo para a gente preparar esse ciclo de atividades desse semestre, em torno desse tema, né, que a gente escolheu para trabalhar esse ano, principalmente depois da Assembleia em Paris, né? Nós voltamos animados para trabalhar essa dimensão internacional da escola. E aí, uma das questões que a gente pensou foi a questão exatamente do plurilinguismo, a questão da gente ter feito essa opção por uma escola que é internacional e do que isso implica no nosso modo de fazer laço, né, nessa comunidade, do que isso implica em estarmos mais em contato ainda com essa dimensão do estrangeiro, né, que sabemos que está presente já na relação de cada um com seu próprio inconsciente, mas que também se intensifica ainda mais quando nós temos que trabalhar com colegas de culturas, de línguas diferentes, né? Nos coloca em contato aí com essa pluralidade ainda maior. E, diante disso, a gente elaborou essas atividades que duraram que vai passar ao longo desse semestre, né? Onde a gente teve a oportunidade de receber Marc Stross, da França, Elines Barros falou daqui de Fortaleza, Dominique Fingerman, da França, não sei se eu estou esquecendo alguma outra atividade. E agora, para fechar esse momento da nossa atividade, nós vamos ter o prazer, a honra de contar com a participação de Pastora Rivera, que está nesse momento, na função analista da escola, e esteve trabalhando conosco recentemente no Fórum de Brasília, no Encontro Nacional. Pastora é membro do Fórum de Madrid e também participa da iniciativa, aliás, agora do Fórum Informação de Portugal, né? é, Fala português perfeitamente, então a gente já vinha se comunicando com ela muito bem, né? E quando soubemos da nomeação dela como foi uma das primeiras coisas que a gente pensou que a gente não poderia perder essa oportunidade de ouvi-la falar um pouco para a gente sobre a experiência, né? A partir da experiência dela com o passe, né? Como é que essa questão do plurilinguismo e dessa dimensão internacional da escola aparece para ela. Então, é com muita satisfação que a gente lhe recebe hoje, pastora. Eu passo a palavra para você, para a gente ter um tempo de debate depois, então. Muito bom, eu agradeço a invitação e deu para pensar sobre algumas questões que eu tinha colocado, como estava a dizer, sobre como é que un discurso en un idioma pode se transmitir aos outros idiomas e ali percibir alguma coisa, non é? Non é fácil. Entón, eu teño titulado sobre os límites da transmisión e da traducción no pases que traballo. A psicoanálise lacaniana, ao centrarse na estructura da linguaxe e na súa relación con o inconsciente, nos confronta con cuestións cruciais sobre como se transmite o saber analítico e como se articula a experiencia subjetiva. Nese contexto, o dispositivo de paz surge como un instrumento esencial para investigar esas cuestións, especialmente no que diz respecto á transmisión, ao desexo e á relación con o saber. Lacan ya había destacado a importancia do inconsciente estudado como unha linguaxe no seminario 11 e no seu ensino tardío introduz a idea do inconsciente real, diferenciando do inconsciente linguaxe, circunscrito ao inconsciente transferencial solidario da cadea significante e dos recursos do simbólico e do sentido. O inconsciente real non é gobernado pelas regras da estructura simbólica, relacionase con manifestações da pulsión no corpo que registra o linguaxe. Esa idea, ampliada na proposición de outubro,
de 1967, onde formaliza o pase como un esforzo para transmitir aquilo que escapa ao simbólico, o que se revela alén da fantasía ao final dunha análise. No dispositivo de paz, a tradución para outras linguas desempeña un papel moito importante, permitindo interrogar os límites da linguaxe, ben como o impacto do plurilingüismo na transmisión do saber psicoanalítico e, ao mesmo tempo, permite evitar o que se subentende cando se compartilla o mesmo idioma. Explorar o pase na súa dimensón de real revela non apenas os desafíos da transmisión, mas tamén o papel esencial da intervención desas outras linguas no proceso. Encontro que hai unha Están a ouvir ben? Sim, eu estou ouvindo bem. Ah, ok. Estaba aí a escutarme a mí propia. Encontro eu que há unha interconexión entre a incompletude inherente á traducción, a estrutura do inconsciente e a estrutura das institucións analíticas, conceitos cardinais da teoría, a incompletude de saber, a inexistencia do outro ou a inexistencia da relación sexual, maniféstanse como fallas, tanto no acto da transmisión como nas traduções, na dinámica do inconsciente e nos dispositivos analíticos. Tamén no paso. A tradución, na súa esencia, confróntase con a imposibilidade de unha equivalencia total con os conteúdos inconscientes. A barra saussuriana establece unha separación radical entre significante e significado, impidiendo o acceso a un sentido pleno e confrontando ao sujeito con unha falta irremediable no outro do linguaxe. É o que Lacan escribe como S mayúscula de A mayúscula barrado. Ese confronto con a falta e a división do sujeito aseméllase ao encontro con o inconsciente que preserva no seu interior o furo do que non pode ser completado ni capturado pelo significante. Lacan introduz o conceito de la langue, eu vou decir en francés, porque é máis fácil para mí, para non confundir aí os sons, está ben? Para se referir a unha dimensão material e singular da lingua, que precede a constitución do sujeito neosimbólico. A partir de súa obra, o conceito ocupa un lugar central no desenvolvimento da teoría, particularmente no que diz respeito á singularidade do sujeito relativamente ao final da cura. Foi introducido no Seminario 2020 e ese conceito apunta para unha relación íntima entre corpo, inconsciente e a materialidade do significante. A define como aquelo que cada sujeito absorbe do campo de outro antes de cualquier estruturación simbólica do linguaxe. Trátase de un enxame de significantes sin sentido, unha dispersión de S1s sen relación con cualquier S2, marcado pela contingencia e pelo pulsional, que opera como sustrato do inconsciente, constituíndose como unha insistencia que non pode ser reducida á lógica significante. No dispositivo de pase, este conceito gaña unha relevancia adicional, pois é a partir dela que o analista pode dar pruebas do real encontrado no final do percurso analítico e revela un trazo singular de como o gozo se organiza para o sujeito, ultrapasando o dominio do linguaxe e da fantasía. Maniféstase no inconsciente como un conjunto de significantes sin sentido e sin posibilidade de interpretación, unha vez que vai alén do significado literal.
No pensamento e ensino do último período, o acto analítico coloca tamén en xogo a lingua propia do analista. O acto ocorre e se transmite na opacidade da langa, onde o equívoco e o malentendido son elementos constitutivos. A importancia desta lingua propia no dispositivo reside na súa capacidade de deixar ouvir e ao mesmo tempo apuntar para a imposibilidade de traducir ou interpretar aquilo que é do registro de objeto A no inconsciente real. Desa forma, o que é articulado no pase non se resume a unha reconstrucción da experiencia analítica, en tanto incluye esa dimensión do encontro con o gozo e con a materialidade significante que resiste ao sentido. A traducción, así como a tentativa de simbolizar o inconsciente, confróntase entón con este límite fundamental. Ese real maniféstase na incompletude do dicer e do saber, sendo inseparable da experiencia analítica. Na busca dun saber que aspire a unha totalidade, o suxeito inevitablemente encontra a falta de significado e a contingencia como elementos centrais da estructura inconsciente. No discurso na Escola Freudiana de París, que se encontra en outros escritos, aborda as aporías do desexo, do saber e do acto, como aspectos cruciais da lógica e da práctica psicoanalítica. Aporía é un termo que se refere aos impás ou paradoxos que emergen da propia estructura do inconsciente. Esas aporías revelan os límites e as contradicións inevitáveis do psicoanálisis, resaltando que o inconsciente non é transparente nen accesible de forma directa. Esas dificultades, pareceme, que longe de seren obstáculos a seren superados, constitúen o campo de traballo e o motor da práctica psicoanalítica. Lacan posiciona, por tanto, a súa escola como un espazo de confronto con esas aporías, recoñecendo que, ao contrario de outras disciplinas, a psicoanálisis non se fundamenta nunha verdade absoluta, mas sim no manexo continuo das contradicións inherentes ao saber. Así, ele subliña que a psicoanálise opera no terreno do incompleto e do contingente, destacando que o inconsciente é estructurado a partir de unha falta que non pode ser eliminada. No pase, dispositivo criado para tentar capturar a transición do analizante a analista, os límites de saber se tornan particularmente evidentes. O pase confronta directamente o núcleo do desexo, do objeto e da pulsión, dimensões que escapan a cualquier tentativa de sistematización totalizante. O pase non é unha solución para superar eses impases, moito ao contrario, é un dispositivo que os coloca en evidencia. O real, nese sentido, aparece como horizonte de imposibilidade que o pase toca. Ele apunta para aquilo que resiste a simbolización e ao discurso, sendo o trazo do imposible que permeia o final dun análise. No manexo deses límites, o PAS permite articular non apenas o que é transmitido pela experiencia analítica, mas tamén aquilo que non pode ser traducido nen interpretado, o indecível que marca o encontro con o real e que funda a práctica do análisis. Para o pasante no dispositivo, trátase de testimoñar no seu propio idioma o percurso analítico que o levou a encontrar unha solución singular para os seus síntomas. A primeira vez que Lacan fala do desexo do analista como o eixo operacional da acción analítica é na dirección do tratamento.
Nese texto conceitúa o desexo do analista como esvaciado da dimensão persoal, fruto do traballo realizado na propia análise. Trátase de un desexo que opera como falta ser, unha noción fundamental no seu ensino. A falta ser constitúe unha condición estrutural que limita a transmisión. O saber é sempre furado, e ese recoñecimento é crucial na práctica psicoanalítica, pois desestabiliza a posición de quen busca respostas totais ou a ilusión de completude, e convida ao suxeito a lidar con a falta como parte constitutiva da súa existencia, abrindo espacio para a creación e a subjetivación. A fala do pasante reférese aos efeitos de verdade experimentados na cura, que implican deslocamentos subjetivos e unha abertura ao real do inconsciente. En cuanto á transmisión, que non é inmediata nen garantida, depende de un desexo que emerge do encontro con este límite do saber durante a cura. O desexo de analista, por tanto, non é un querer consciente ou enunciável, mas sim unha posición ética ligada á operación analítica e á función da causa do desexo. Unha posición fundada na relación con a falta. A resolución do problema existencial do ser falante non está, por tanto, en preencher esta falta, mas en confrontala, sendo o desexo concebido como unha impasse estrutural que implica a falta ser como constitución do suxeito. No contexto do final de análisis, o suxeito, ao atravesar esa experiencia, é transformado, alcanzando unha certeza singular. Esa formulación reflete unha reconciliación con súa maneira particular de gozar, algo que só é posible mediante súa separación do outro, con mayúscula, como instancia absoluta. Nese ponto é que o desexo do analista se torna operativo. Ao sustentar a falta e o vacío, permite que o analizante se reposicione de unha maneira inédita relativamente aos seus ditos. O pasador, por súa parte, ao ocupar a posición de transmitir o relato de pasante ao cárcel, debe preservar os elementos esenciais do que ten o vida, sin obliterar súa singularidade. A función do pasador non é neutra. Ela se articula como mediadora entre o pasante e o cartel, evidenciando o traballo de escuta e interpretación, que busca comunicar a experiencia sin reducir seu enigma. O estilo do pasador é determinante para o modo como o discurso de pasante é levado ao cartel, carregando os efeitos de súa propia subjetividade e influenciando a maneira como o discurso é recibido. Contudo, esas diferenzas, longe de representaren un obstáculo, mostranse produtivas. Así como a pluralidade de lenguas pode gerar ambigüedades, as particularidades da subjetividade de cada un enriquecen o proceso, permitindo que algo que escapa aos ditos seja transmitido. Esa escuta que ultrapasa a lingua materna de cada integrante oriéntase a captar as resonancias inconscientes. Tal como ocorre na tradución dun poema, algo é inevitablemente perdido e ao mesmo tempo algo novo é acrescentado. Contudo, en cuanto á tradución escrita resulta dunha interpretación deliberada, a tradución no instante da transmisión opera como unha interpretación inconsciente cuyo fundamento é o real de la landa. O analista opera a partir do no todo, e é justamente esa dimensão que permite considerar o real como a fonte principal
de un saber inconocível e inefável. As entrevistas do pasante nunha lengua común con os pasadores evidencian os límites da linguaxe e aseméllase a unha tradución. Cá sempre lembro dunha historia que aconteceu no meu pase e eu, como já teño falado antes, sou do sul do país, como já algunos saben, e os pasantes eran do norte. E entón eu digo nun momento, eu morei con os meus avós e tamén moraban lá dúas tías solteiras, mas elas non tiveron moita influencia na miña historia, en tanto traballaban na rúa, tiñan sus enamorados, e dixo o pasador, traballaban na rúa, quer dizer que facían a rúa. En español, traballar na rúa é por oposición a traballar na casa, ¿no? E reférese normalmente ás mulleres que traballan na rúa, ás veces traballan na casa e así, ¿no? E traballar á rúa é traballar na prostitución. Entón, o malentendido ali non foi o único, mas ixe quedoume aí grabado, porque con esa relación homosexual, ela tiña unha escuta así moito ben orientada. E xa expliqué para ela que non, que traballaban as dúas numas empresas, non é? Mas ela todavía, despois de eu explicar isto, dice, mas que facían as súas tías? Ainda insiste, non é? Ben, Que ali, fazia o quê, pastora? Eu não mas, compreendi a qual é o ela traballo das tías? Qual era Ah, o sim. traballo das tías, non é? Ainda ela estaba a pensar, tal vez aí ocúltase un segredo familiar, non? E ela non sabe ben que é o que facían as tías. E aí estaba ese malentendido que era habitual, é unha expresión que se usa no sul, mas non en todo o país, non é? Traballar na rúa semellase moito a facer a rúa, mas non era. Por iso digo que como pasador, a pesar de ter o mismo idioma, é habitual ter que traducir algunhas expresións. Entón, fiquei por aquí. Entón, Lacan adverte que ni unha lengua por si só podería asegurar unha transmisión sin falla. O pasador, por tanto, non garante a fidelidade absoluta na comunicación ao cartel. No proceso de pasar o relato de uns para os outros, a tradución é unha operación constante, non apenas entre diferentes lenguas, sino, como já mostré, tamén dentro da mesma lengua. Sobre esa perspectiva, cada pasador introduz unha interpretación que inevitablemente traduz e ao mesmo tempo transforma os ditos do pasante. O desafío para os cartéis é discernir aquilo que escapa, entón, a significación, mas que pode ser aprendida no relato do pasador. Colette Soler, en 2013, observa que a pasaxe do inconsciente como lucubración ao inconsciente como real exige situar a la langue como referencia para captar o relativo ao pulsional. O uso de equívocos e súa capacidade de gerar múltiples sentidos resaltan a importancia de escutar aquela sustancia gozante que resoa para alén das palabras. Nesa liña, a transición da resonancia semántica para a resonancia bidivinal constitúe un eixo fundamental na psicoanálisis entre dúas linguas, permitindo orientar a escuta e a interpretación para alén das limitacións do idioma. No libro Os afectos lacanianos, que recomendo moito, de Colette Soler, articula que o pase é o momento en que o suxeito pode testimonhar como traballou con as marcas escritas pela linguaxe no corpo, un relato orientado pela singularidade radical do suxeito.
mediado pelo pulsional, nos síntomas e nos aspectos enigmáticos, que chama ela, do inconsciente real. O proceso implica distinguir entre o dizer e os ditos, ou seja, entre a causa subjacente do discurso e o seu conteúdo manifiesto, apontando a captar os efeitos do desexo do pasante ao longo do relato. Para os membros do cártel de paz, as questões relativas ao que é ouvido, mal ouvido ou não ouvido vão além da simple questão da língua falada. Para cada integrante, a língua pertence ao outro e na escuta, a distância em relação à fonte linguística pode favorecer equívocos e ambiguidades análogas ao resíduo sonoro que constitui a base da língua. No seminário 23, o sintoma, diz Lacan, a linguagem é uma elucubração de saber sobre a língua. É o que tentamos saber sobre sua função e apunta a natureza da linguagem como uma construção que tenta articular algo sobre ela, mas que está sempre atravessada pelo que se perde. Nesse sentido, o papel do cárcel é precisamente captar aquilo que não pode ser capturado nas palavras, mas sim absorvido na transmissão realizada pelo passador. Trata-se de uma transmissão que se expande para o campo do real, onde se localizam também os elementos lógicos e contingentes que marcam a singularidade do passante. A partir dessas contingências, o objetivo é identificar, discutir e situar o que surge na interseção dos discursos. Penso que o que pode extraer o cárcel é como a originalidade de uma lógica se delinea a partir do ouvido. É finalmente o que possibilita entender o que a análise transformou para o sujeito em diversos aspectos. Nos momentos cruciais da relação com sua história, no modo de lidar com o real, na resposta à ausência da relação sexual, no gozo que não pode ser eliminado, ou também na vinculação com os psicoanálises, entre outras. A lógica de no todo, presente na experiência do cartel, reafirma o estatuto não generalizável do saber analítico. Portanto, o saber producido no cartel nunca pode ser completo, uma vez que parte do furo do real. Essa condição, no entanto, não exime os analistas de tentar cernir esse real, mas evidencia que a psicoanálise toma muita distância de um saber universal, válido para todos. Em suma, o espaço de trabalho do cartel atravessa as dimensões do simbólico, do imaginário e do real. É na articulação desses registros que pode deslizar algo do desejo do analista, nos ecos do que insiste, no que é silenciado, esquecido ou mesmo resistido pela própria estrutura lingüística, capturado durante o proceso. O cártel de paz, composto por analistas da escola de diferentes países e línguas, recebe esos relatos e interpreta os ditos do pasante, deixando de lado o que na própria experiência pode ser formalizado como um saber sobre sua própria prática e abstendo-se de buscar algo de antemão. A interpretação, no seu sentido tradicional, torna-se problemática no campo do real, pois este se situa além da ordem simbólica onde ela opera. É nesse espaço que a língua própria do analista, enquanto produto do seu percurso, se transforma num testemunho coletivo que pode contribuir para o avanço da psicoanálise.
Esa é a forza da nosa escola e faz do cartel un receptor particularmente sensível tanto ao discurso do pasante quanto ao que ultrapasa seu discurso. A tradución, ao ser feita por un analista membro do SIC, cuida dese aspecto. A teoría lacaniana establece unha analogía entre os límites do lenguaxe na experiencia do inconsciente e a dinámica da poesía. A poesía non se reduz á organización estética das palabras, en tanto se apresenta como un campo de tensión entre o dito e o non dito, entre o sentido e o sinsentido. No pase, esa dimensión poética é evocada no xogo con o significante, onde o significado fixo dá lugar ao sinsentido e ao mal entendido, pontos de contacto con os restos irreductíveis do simbólico. A poesía, así como a tradución, caracterízase por ese furo que abre espacio para a multiplicidade de sentidos. En ambos os casos, o significado fixo desaparece, permitindo a emergencia do real a través das fisuras do linguaxe. Lacan diz en Radiofonía: eu brinco con o cristal de la lingua para refrachar con o significante o que divide ao suxeito. A expresión cristal homofónico introducida por Lacan neste texto enfatiza a importancia da resonancia singular da lengua no suxeito. Se non existise a lengua e a homofonía, non habería lapsos nen poesía. Contudo, a presencia do equívoco demonstra que os suxeitos son afectados pelo que Lacan chamou de cristal homofónico. Anos máis tarde, a invención do conceito de Lalande surge precisamente como unha consecuencia desa problemática. Para comprender os efeitos de cristal homofónico, non basta recoñecer a existencia de unha lengua estruturada. É esencial considerar esa resonancia no suxeito. Trátase de algo que escapa ao mapeamento lingüístico tradicional, pois os corpos son atravesados por múltiples linguas, ao mesmo tempo en que as linguas se influencian mutuamente. Cada vez máis, diría eu, non? Así Lacan brinca en Radiofonía con corps, en francés corpo, e corps, cadáver, compás, paso ou negación, con fasón, maneira ou efasón, apagamento. Cada lingua tería súas redes, súas estruturas de sons que cada falante incorpora ao recibir a lingua. Esa cristalización por redes homofónicas faz con que o discurso se desloque, rompendo con o que podería ser suposto como unha relación unívoca entre significante e significado. Unha resonancia que vai alén da lengua en cuanto idioma e é fundamental tanto para o analista quanto para o traductor. Ambos deben operar a partir dese cristal, permitindo que as marcas de Lalande se abran a novas posibilidades de significación. Desde o inicio, o psicoanálisis traballa con a tradución. Soños, síntomas e lapsus son saberes cifrados, unha escrita que exige interpretación. O traductor de psicoanálisis enfrenta unha tarefa desafiadora: decidir entre ajustarse ao sentido, ao son ou á letra. Por exemplo, penso, traducir Lacan requere apenas traducir as súas palabras, ou tamén seus actos, os silencios, as batidas na mesa, os mugidos, o ton irónico, imperativo, sarcástico, os suspiros, ou os gestos de cansancio. Todo iso as que completa moito o que non se diz, non é? Así como o analista,
o tradutor debe situar-se nese entre dois. Traducir é pasar dunha lingua para outra, mas o que de facto é traducida? Qual é o objeto dese pasaxe? Talvez a tarefa do analista traductor seja justamente mantener no ar aquilo que non pode ser enunciado. A pesar das diferenzas aparentes, os lugares do analista e do traductor revélanse homólogos. Ambos se encontran en un equilibrio instável e é desejável que ali permanece. Preservar ese equilibrio é esencial para a súa función. Para iso é preciso esvaciarse, permitíndose ser atravesado pelo horizonte do inefável da experiencia. É iso. Tiña feito cá unha conclusión, mas é repetir. Entón, pronto, acho que fica por aquí. Muito obrigada, pastora. Acho que temos aí bastante coisa para conversar, né? Uhum. Vai ser interessante também ouvir o que as pessoas possam colocar, acrescentar. Mas eu para ir esquentando aqui o debate, pensei em colocar alguma questão. Primeiro, essa questão sobre o que não pode ser colocado nos ditos, né, mas que causa o discurso. Você trouxe, na forma de várias outras expressões, a questão do objeto A, desse algo que se perde. Enfim, você trouxe em vários momentos essa referência e eu fiquei curiosa de lhe ouvir falar um pouco mais na sua experiência com o passe. Como é que você teve alguma notícia de como é que isso chegou para o cartel, se isso foi decisivo na nomeação, e como que, que o cartel capta alguma coisa disso que não está nos ditos? Se teve alguma manifestação específica disso, né? Foi uma questão que se colocou para mim. Uma outra coisa que eu pensei, se você poderia falar um pouco mais, você falou de uma reconciliação com sua maneira particular de gozar. Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Uhum. Na Bom, miña por enquanto, experiencia... Ah, perdón. Sí, diga, é, Lía. por, en- por enquanto eu ficaria com essas duas questões para a gente começar a conversar. Eu não sei se você quer ir recolhendo já outras ou você conversa um pouco sobre essas que eu coloquei e depois a gente abre, como você prefere. Sí, podemos conversar un pouco sobre o que você colocou e máis logo Uhum, así a gente pensa un bocadinho, está ben? uhum, Posso dizer que na miña experiencia eu fiquei curiosa con esta cuestión porque ao falar con os pasadores, xa cando eles tiñan falado con o cartel, eu me chamou moito a atención que lá só había unha persoa no cartel que falaba en español, máis que nen siquiera era español. Mm. Entón, os outros eran dois de Brasil e dois franceses. E eu pensei, e entón, como perciberon, como facían, E os tal vez, passadores falavam em espanhol. sí, claro, Hum, os pasadores falan a mesma lengua do pasante. hum, É o que é o mellor, non é? Para o sim, pasante é máis fácil transmitir na súa propia lengua que non noutra. sim. Entón, eu preguntei para eles, mas entón, como é que fixeron para comprender? Non? Uhum, Ben, os franceses algo de español comprendían e os brasileiros tamén. Non falaban, mas percibían algunha coisa. E o que non percibían, preguntaban, e o que falaba español, traducía. Non é? Moito complexo. sim. É um terreno fértil para o mal entendido, na verdade, né? Totalmente, totalmente. Dice, aínda así, pidéronme para falar máis devagariño, porque eu falaba a presa, como falamos os españois,
e Sim, pediram-lhe para falar a devagar. despacito. Sim, sim. E pronto, é o que pude perguntar na altura. Mas logo, já a partir deste trabalho, eu ainda perguntei para os pasadores. Mas lá havia alguém que estava dedicado à tradução? Não, não, nada disso. Lá perceberam como puderam. Dice, ainda eu me pergunto como passou a coisa, não? Porque ainda mais chama a atenção quando há nominação. Porque se Sim, não há, dice, bueno, pode ser que não entenderam nada. Mas quando há nominação, diz, pois algo ali passou. sim. Por isso eu digo cá, eu acho que o que passa também é uma lógica, é a lógica do caso, não? E como isso vai atravessando todo o relato. A gente pode dizer, então, que é a lógica que permite bordejar, delimitar esse algo que não está nos ditos, mas que se deduz dessa lógica. É isso? Eu diria que sim. Pelo menos quando há nominação, eu acho que sem essa lógica pouco se pode aí construir. Se Hum. não essa articulação lógica, aí eu acho que escapa muito, não? A lógica Sim. permite unir uma coisa com outra e deduzir uma coisa da outra. Mas sem essa articulação, acho que seria muito complicado. Já digo que eu não tenho experiência no 6G, né? Então é o que eu posso construir do que imagino. Então aí acho que está essa diferença entre uma nominação e uma não nominação. Pode ser essa a diferença, não? Que Sim. en un caso há uma articulação lógica que permite unir os elementos e, no outro caso, custa mais ver essa lógica, né? E a Uma outra lógica que pergunta, permita deduzir essa causa do discurso, né? uhum. E essa união dos elementos uns com outros que dá explicação, por exemplo, dos sintomas, né? Eu acho que, no meu caso, os elementos da língua ou a langue e o percurso do análisis, os momentos cruciais, os deslocamentos e as modificações, ali desenhavam uma lógica Hum. que para mim permitiu concluir, não? E dizer, isto vem daqui, é assim, ainda sem fazer essa construção do final, no caso eu acho que estava. E eu só elaborei isso já ultrapassado o passe, não é? Hum. Porque já a nominação dá como um veredicto sobre que há uma lógica. Então, é uma elaboração que eu fiz, mas logo, para fazer o testemunho, eu coloquei esses elementos, não? Em uma articulação que tinham para mim sentido e que acho que é o que faz sentido. Mas en unha construción eu non falei con o cartel, como lógico, ni sei o que eles pensaron, mas acho que é por aí. Muito bom. Sim. Dá, quanto bom. Vamos, vamos ouvir um pouco que as pessoas querem colocar também no debate, ver outras questões. Quem gostaria de falar? Eu.
A Zilda, tudo bom, Zilda? Não tinha lhe visto. Tudo bom? Tudo bem? Prazer, muito prazer estar aqui com vocês, Sí, meus colegas, e com você, pastora querida. gusto de ver, Muito querida. bom. Gostei muito aqui do que você disse. Queria fazer duas perguntas. Primeiro, no seu contato com os passadores, você teve a sensação de que algo ali tinha encontrado ressonância? Assim, você saiu do encontro com eles com a sensação de que tinha, tinha feito ressonância naqueles dois colegas? É, então, essa é uma pergunta. E a outra, eu entendi que você disse assim, que a lógica de uma escola plurilingüe é justamente é, assim é colocar institucionalmente o exercício dessa dificuldade, né, de transmissão, de tradução, e justamente é, valorizar o real em jogo nisso que não se transmite. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de por que essa escola é plurilinguística. A gente que vive sempre trabalhando, agora, por exemplo, eu vou trabalhar com os colegas de Argentina e América Latina Norte sem que eu saiba falar espanhol. Mas Ujú, diante de todas essas coisas que eu estou escutando você e que eu venho elaborando de um tempo, eu me autorizei a me lançar nessa aventura, assim, de sair daquela questão da comunicação, vamos falar e o outro vai entender direito, mas fazer escola. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da, do exercício dessa lógica não toda na, ujú. na nossa perspectiva de uma escola. Na nosa arquitectura institucional, non é? Isso. Sí, pois a primeira pregunta eu posso dizer que nas entrevistas con os casadores nótese moito ben como é a escuta, non é? E, por exemplo, eu posso dizer que percibí moita diferenza entre un pasador e o outro. Non? Ya máis logo, cando falamos cada un o que facía, o que tiña feito de análise e cual era a situación, se eran psicoanalistas ou non. Un deles non era psicoanalista. O seu traballo non tiña nada a ver. E a súa aproximación ao psicoanálisis era moito diferente de alguén que ten interés, non é? Foi máis ben por outros camiños. Entón, percibí iso, moita diferenza entre a escuta de un e a escuta do outro. Nesta que antes contei da historia das tías, ela estaba moito ben orientada. E iso percébese, non? Nas preguntas que faz, nas intervenções que faz. Normalmente tentan preguntar pouco para non interrumpir o percurso do relato, non? Mas son nas preguntas já notase a diferenza de un e de outro. E, por exemplo, na a primeira entrevista, eu só fiz dúas, unha con cada un. E na primeira, ao acabar a entrevista, dice, você e eu estamos no mismo ponto. E eu pensei para mim, nada a ver, pero en fin.
Entón, já percibí aí que pouca proyección ali tiña coisa. Mas na segunda sí que tiña todo a ver con o que eu tiña percibido do que teria que ser un pasador, non é? Esa placa sensible, moito ajustada ás preguntas, ao que tiña que preguntar e sin demasiadas questões. Justa. Y él así, cuando acabamos ya la entrevista, dice así, pronto, pues ya está, no falta nada acá. No depende de mí, mas eu acho que isto é unha nominación. Mas pronto, iso ficou por aí, porque unha nunca sabe. E a máis, para mí foi totalmente inesperado, ¿no? E máis, tanta diferenza entre unha entrevista e outra, uno pensa, pronto aquí algo va a fallar, ¿no? Y no va a pasar más pronto. Fue así. Eu acho que cá, y esto para conectar con la segunda pregunta, no se trata de percibir dereito, más bien o contrario, percibir torto. No se trata disso, porque tamén aquí dá para pensar que ao compartillar a mesma lingua, dai moitas cosas por entendidas que no son. Parece que se percibe máis do que a persoa está a dicer. E non a que supe entender tanto. Acho, para mí moito máis importante ese malentendido, eso mal ouvido, esa resonancia. Acho que é moito máis productiva que comprender demasiado. Igualmente na institución. Eu acho que na institución ten que haber ese furo da inexistencia do outro. Iso non pode estar preenchido por un outro, seja da comprensión, seja do saber, seja do que seja. Non. Ten que ficar aí ese furo. Non? E iso acho que tense que percibir tamén nese intercambio con outras linguas, uno non ten que percibir tudo. Eu agora já falo mellor o portugués e percebo máis. Mas cando eu comecei, estaba nun cártel con Carmen, que está por cá, con dois brasileros, e eu entendía a mitad. Ás veces tiña que decir, pode repetir? Mas aínda así, se había que traballar, traballaba. A Carmen tamén non sabía portugués, eles sí falaban un bocadiño de español, mas non era fácil, non é? Entendo que iso é productivo, esa diferencia. Así que moito ánimo, Silda. Vai correr ben. Carmen, que pediu a palavra, sim. Sí, pastora, mira si soy recalcitrante, que estoy en otro cártel con dos brasileiros, o sea que lo mío es R que R. Muito ben. Perdón, voy a hablar en español, pero voy a hablar despacito. En España es la hora de comer y me están esperando por... Bueno, en fin, tengo que desconectarme, pero primero quiero felicitar a Pastora. Creo que su testimonio me ha sido, su ponencia, me ha sido muy útil. Me gusta mucho que digas que es una lógica lo que uno transmite en el pase, que tiene que estar articulada, pero yo tengo una pregunta de antes del pase para ti. Y después, lo lamento, pero me tengo que desconectar. Estaría hasta el final, pero no va a poder ser.
Se habla siempre de final de análisis como que, o que antes de pedir el pase, uno pasa una depresión, una decepción, pero al mismo tiempo el entusiasmo, ¿no? Es decir, cuando Lacan hablaba de el rayo, ¿sí? Pero sí que el final de análisis lleva asociado, por lo que yo he ido leyendo, esa sensación de decepción. De hecho, hay una brasileña que cuando testimonió, porque esa es, lo primero que dijo es, esperaba más del psicoanálisis. No me acuerdo ahora de su nombre. Eh, ¿Eso lo viviste, pastora? La depresión, la decepción y después el entusiasmo. Bom, nos saímos do tema, Carmen? Ah, bueno, estamos Eu que hablando non de... teño ¿no? inconveniente. Tu percebes ben se eu falo en portugués, non? Sí, la verdad es que, oye, que lo he intentado y que lo voy consiguiendo. Tamén eu falo portuñol, é fácil. Ay, es un portuñol, pero genial, genial. Ben, vou a traducir, por si non comprenderon ben. Carmen está a preguntar sobre antes do pase e como que há unha depresión, existe, non? Unha depresión e unha decepción, pela pouca cosa que se encontra no final. Eso es. Mas eu non teño ouvido iso. Teño ouvido que sí, há unha depresión, mas é unha depresión un pouco particular, porque júntase nese momento en que esa pouca cosa resulta ser suficiente. Es un tesoro. Quiero decir, que esa poca cosa es un tesoro y solo se encuentra si te psicoanalizas. Para mí, ¿no? Por eso lo preguntaba, que es verdad que el Desa psicoanálisis... é unha depresión, sí, que ten a ver, eu acho, con a caída do objeto, tamén do Sí, analista, sí, a transferencia. Ainda así, a transferencia non acaba, eu acho que se coloca en relación ao psicoanálisis, non? ajá, ok. A escola, en fin. Mas acho que iso é un momento que a que ultrapasar, non ficas aí. Ujú. E esa pouca cosa, pois, tanto resulta suficiente, pronto, deixa satisfeita. Sí, sí, sí. Non xa o entusiasmo do atravesamento da fantasía, mas é unha satisfacción. Ajá, ok. Muchas gracias, pastora. Ya sabes que Nada. tengo una hija que pide atenciones y ahora mismo me está reclamando. Muy bien. Gracias, Muchas Carmen, Gracias por por venir. venir, gracias. Carmen. Gracias. Nada, gracias a vosotros. Terminaré hablando brasileiro, os lo aseguro, porque Que un bom. segundo cártel con brasileiros no, ya no tengo Que bom, excusa. que bom que você tem persistido. Muchas Muito gracias, un beso, obrigada. Chao, chao. Carmen. Que bonito isso, pastora. Essa pouca coisa que é suficiente, que basta. Muito Sí, bonito. ¿y dónde cierro esto? Talvez haja alguma relação disso com a outra pergunta que eu tinha feito sobre. é, Você falou da reconciliação com a sua maneira particular de gozar. Sí, Talvez essa pouca coisa tenha a ver com isso. Eline falou para a gente a primeira vez, quando ela foi nomeada, do tempo que transforma todo o amor em quase nada. Foi o título da fala dela. É uma música de um cantor muito conhecido no Brasil, que é Roberto Carlos. Não sei se você já ouviu falar. sí, comienzo, muy É um bom. verso, é um verso de uma música do Roberto que diz do tempo que transforma todo o amor em quase nada. E ela falou disso a propósito da transferência, que não é só o tempo, no caso, é o tempo de uma análise, né? Mas que tem esse efeito de transformar essa floresta de amor, né, em uma pouca coisa, como você Pues disse, sí, mas que satisfaz, né?
Muito bom. Sí, porque a mí hay Eline muchas, sí, sí, Eline não pôde estar aqui com a gente hoje, porque ela está trabalhando num outro lugar, vocês têm trabalhado muito, mas eu vou fazer chegar até ela esse seu comentário, porque eu acho que ressoa com o que ela disse a gente. Sim, diga. sí, eu falei con ela, sabía que no podía estar hoy. Y sí, eu acho que esa poca cosa máis ten muchas consecuencias. Sim. Mm, de libertar o suxeito. É moito importante. Moito pouca cosa, Sim. mas que permite moitas modificacións. Ten consecuencias. Eu lembro que cando el Inés deu o testimonio lá en Madrid, eu preguntei para ela isto, porque ela ficou o relato en cuando ya deixa o análisis. Mas eu preguntei, mas ese ponto ten moitas consecuencias, non é? E ela relatou que sí, claro. Uhum. Como dizer, moito, mm, se me foi a palabra, mas sí, ten moitas, Uhum. moitas consecuencias e permite moitos E cambios na vida. é mais do que se pode esperar de qualquer outro discurso, né? Eu acho que sí, eu já comentei no testimonio que a miña interés como psicoanálisis lacaniano era o fato de que tiña un final e para mí foi moito importante atingir ese final e a comprobación de que non pode ir máis alén. Uhum. Non, non é posible já, non? Uhum. Até extraer todas esas consecuencias, que eu acho que é un momento alén do atravesamento da fantasía. Eu permanecí casi 2 años máis no análisis após dese momento. E acho que era moito bon. Ese traballo foi moito rico. E acho que ten moito a ver con o resultado do meu pase. Se eu vou só nese momento do atravesamento, eu acho que non ten nada a ver. É muito importante esse tempo do final, né? De dar-se o tempo de elaborar isso, né? Sí, porque tamén os cambios non acontecen inmediatamente, Uhum. no que forma parte de un traballo, de ir percibiendo como a cosa va mudando, non é? En todo, en los relacionamientos amorosos, moito. Entón, Uhum. pronto, hai que colocar todo iso e iso leva tempo. Sim. Bom, vamos lá. Alguém quer mais fazer algum comentário, alguma pergunta? Temos tempo. Temos pena. Deixa eu ver se eu trouxe mais aqui. Posso contar outra anécdota. Cuando recibí a llamada ya para darme os resultados do cartel, líganme de un número francés y apaño o telemóvil y digo, Pastora Rivera? Digo, sí, sí. Y a partir de ahí falan en francés. Eu non sei francés. Percebo alguma coisa. Pregunta para mí, mas você fala francés? Digo, non. Iso sí entendí. E digo, je parle un petit peu. Non Uhum. falo nada. Mas pronto, daba para percibir iso e para dizer pouca coisa. Diz, bom, eu vou a falar devagarinho, diz en francés. Ainda ben que eu percibi iso, non? Mas cando já diz que fui nominada, eu só lembrei-me de unha palabra en francés. Oh la la!
com toda a não riqueza do acertei a vocabulário. dizer nada mais. Fiquei de boca aberta e só saiu isso. Olá lá. Que ótimo. É, uma De pouca uma coisinha coisa que mais, basta. podia ter dito, mas não saiu. Não, não. Aham. Saiu só a satisfação, né? É. Uhum. E a sorpresa. E uma expressão de surpresa. Eu esperava qualquer outra frase, mas não isso. Aham. Esperava, você já terminou o análise, mas não foi nominada, não é? Mas foi nominada para nada. Muito bom. É, enquanto você falava, outra coisa que me ocorre, pastor, é que a sua transição, eu acho que dá mostras dessa posição muito singular do discurso analítico diante do mal-entendido, né? Os outros discursos todos se esforçam em limpar o mal-entendido com a ilusão de que em algum momento a gente vai conseguir se compreender, né? Uhum. E isso que você colocou, a nossa Babel, ela se presta a colocar em jogo esse mal-entendido, né? Por exemplo, às vezes a gente escuta pessoas que dizem que de outras escolas, né? Que o passe não vale a pena porque Lacan constatou que o passe fracassa. Ah, E eu costumo pensar assim, é o contrário, é porque a gente sabe que fracassa que faz dele que vale tão a pena. precioso para a nossa escola, né? Porque o de E, que se trata no análise é justamente como é que alguém faz com que fracassa a partir da sua análise, né? Porque a neurose é isso, é tentar fazer o sentido completar e a comunicação acontecer, né? Que a gente uhum. está divertido de que isso é impossível. Então, na escola, o que se trata é de como cada um faz com que fracassa, né? E como cada um faz com essa falta, com essa não relação. Será que é o que a neurose tenta aí anudar, não é? Sim. Eu acho, mas, Fernanda, ah, queria sim. perguntar, Continue, Fernanda, que continue. tal? Ok. Eu acho que quando Lacan diz que o pase é um fracasso, também refere-se a que não pode, não é possível articular o que é o desejo do analista, não é? Não é enunciável. Então, por Sim, isso disse, eu queria saber o que é o desejo do analista, mas não consegui. Mas é sim, por isso, porque aí não há sujeito, não há pensamento. Eu também não posso dizer que foi o que o Carter o viu como o desejo do analista, no meu caso. Eu não sei. Não há pensamento, uhum, não é sujeito, é um ato. Como tal, não é possível dizer sim, é por isto e isto, não é? Mas pode-se deduzir essa lógica. sim. É diante desse impossível poder fazer algo com eles, né? A partir da lógica. Uhum. Muito bom, A muito partir bom. daí que algo novo surge. Hum. Sim. Fernanda, tudo bem? Oi, Lia, tudo bom? Tudo Olá, Bom lhe olá. ver. Antes de tudo, eu queria agradecer, né, pela transmissão maravilhosa da pastora, pela atividade de vocês, né, aí do Fórum do Fortaleza. É, Nossa, tem uma mensagem. Ah, não, só dizendo que parece que vai abaixar aqui. Pronto. Pastora, eu achei, assim, primeiro que, né, como já falei, sua transmissão incrível, mas, assim, me parece que repete umas coisas uma palavra que me chama a atenção, que é desejo. E aí eu não sei se minha pergunta, né, vai tão em direção ao tema, mas eu fiquei me questionando como é que foi, como é que surge esse desejo de fazer o passe? Né, assim, fiquei pensando um pouco nisso e queria te ouvir, né, falar um pouco. Pois eu, desde o princípio, como o meu interesse era o final, e por isso apostei por Lacan, então desde que comecei o análise já lacaniano, porque antes já
ter un corto percurso con outro analista, eu tiña no horizonte o paso, pero para mí, eh, tiña ese malentendido na época, que acho que moita xente tiña, pensaba que o pase o que comprobaba era o final. E entón, con iso, foi avanzando o análise, mas sempre con o horizonte de que eu teño que chegar a un final e que teño que ir a comprobar no pase que xa foi terminado. Mas cando, claro, xa cando tiña acabado, eu xa sabía que ali se trataba tamén de algo máis, non? Era a determinación dese desexo de analista. Mas pronto, eu acho que foi o mismo impulso, foi con tudo para adelante, non? E non era só xa unha certeza do final que eu xa tiña, mas aínda así gostaba de ter a opinión do partido. Mas, já digo, o meu interés era o final. Non estaba orientada pela cuestión da nominación, mas eu lembro que na entrevista para solicitar o pase preguntan iso, non? Por que quere você facer o pase? E eu expliquei isto. Eu já estaba orientada ao pase para a comprobación dun final, que era o meu interés na teoría lacaniana, mas pronto, acho que no mismo impulso, tanto dá já, vamos a comprobar tamén o desexo de analista, non é? Mas já digo que só esperaba a confirmación de você atingiu un final. Non é? Estaba ya, no era o mismo, mas pronto. Gracias, Fernanda. Mais alguém? Vamos lá, animem-se. Ania, quer falar? Ben, ainda con as dificultades, con os viaxes e con o esforzo de ter que facer unha elaboración, ben, acho que é moito interesante a experiencia. E há un antes e un depois da experiencia tamén, non? Como cando acaba o análisis, eu acho que se non é para presentarse ao pase, non faz ese recorte, porque é iso, non? Que pode uno contar en unha entrevista ou en dois, ou en tres, máximo, non? Eu sou de poucas palabras, e entón pensei, ben, tal vez precise 2 horas, 3 horas, mas non máis. E entón, os dois pasadores prestáronse a toda a tarde. Entón, foi fácil para mí, non? 2 entrevistas, unha con cada un, mas porque xa tiña feito ese recorte dos puntos que para mí eran importantes. Non non pode chegar e contar tudo, non? Ni facer aí de pronto unha elaboración, mas esa elaboración tamén acho que é moito productiva, né? Coloca É, já eses impases aí, esses pontos cruciais. essa redução também que está em jogo para poder transmitir, né? Tem que reduzir para poder conseguir transmitir. Lacan, na proposição, ele fala de 2 casos clínicos, é uma frase para um e uma frase para o outro, né? É só uma frase. Um caso, 2 casos de final de análise que ele traz na proposição. Eu só vim entender que, na verdade, que eram casos de final de análise, porque li, acho que o Scovite comentando no livro dele, né? Eu não tinha nem entendido que era um final de tão reduzido que é, porque essa é realmente quando ele fala de um cara do jornal, do pai, ele fala alguma coisa do pai lendo o jornal, o Scovite comenta que ali é o Lacan falando do final de análise de um analisante dele.
São dois, o outro eu não lembro agora. Muy Mas interesante. Sí, es como é muita una frase, ¿no? capacidade de reduzir, né? Como? Pues es como casi una frase al final, ¿no? Sim, sim. Ele mesmo, Lacan, escreve o que ele diz o que ele teria apresentado se ele tivesse ido ao passe. Ah, sí. Você conhece? Você conhece esse trecho? No, É, ¿dónde está Posso lhe eso? mandar. Tem Ah, alguns por colegas favor. que já comentaram, acho que o Busserru comenta. Tem uma Wunsch, onde, onde está na íntegra, porque foi uns manuscritos que o Lacan entrega para alguém, não lembro agora, Vapereau, Michel Vapereau. Lacan entrega para ele esses escritos, uns rabiscos, uns desenhos de nós, e no meio deles tem esse parágrafo. Ele diz: Isso seria o que eu teria dito se eu tivesse ido ao passe. E aí é um parágrafo só. No meio desse parágrafo ele diz: a pergunta seria et où, é, estar onde, né? O ser onde, em francês, et où, e que também se escuta o tu, do furo, né? E Ujú. aí que ele responde: lá, quand, lá, quando. É, Ah, essa frase seria, essa pergunta e essa resposta seria o que ele teria apresentado ao passe se ele tivesse ok. ido. Es genial. Posso lhe mandar depois Sí, por o favor, texto. Lía. Obrigada. É a redução mínima, né? Que é o nome, ¿Oí? Es é a casi la escrita do fórmula nome. de Freud. Sim, sim. Mm. É, Eu queria fazer uma pergunta. vai lá, Rita, Zilda. Así, pastora, quando você disse que a sua análise foi orientada por esse final, é, quando se começa uma análise, mesmo no final da análise, o final é tão assim difícil de ser cernido, tanto que trabalha-se tanto e analisa-se tanto para ver se chega nele. E você disse que estava orientada para esse final. O que que te orientava? Assim, uma questão de comprovar a eficácia de uma análise lacaniana, ou uma questão subjetiva, de assim, preciso cortar com essa programação inconsciente na qual eu estou presa como uma marionete, mais ou menos. Assim, o que que tantos anos antes te fazia pensar em procurar esse final ali, naquele momento? no, concordo consigo que al final no se puede ni pensar, ¿no? Durante muchos años. Y ainda hasta que nos llega un momento que uno ha visto, esto ya comienza a ser un final, ¿no? Ali no hay nada que prever de antemano. Só deixar ir e falar e falar e falar. Mas eu, claro, por uma parte, eu tinha urgência em acabar com os sintomas. Mas também eu, que comecei a estudar não só na universidade psicoanálisis, sino já antes de acabar na universidade, eu fui a estudar com um analista kleiniano. E eu não gostava da teoria. Y decepcionábame mucho cada vez que él le decía que no existía un final. Entonces, el propio fue quien faló de Lacan. Dice, só Lacan dice que hay un final de tratamiento. Mas eu, que tengo muchos años de experiencia y nunca vi. Pronto, también él no sabía mucho de Lacan. Mas eso fez con que eu me interesase. Porque achaba que si no hay un final, quer dizer, los síntomas no se resuelven por completo, no se resuelven. Y entonces a teoría de Lacan me interesó por eso. Tenía que resolver los síntomas
Mas también eso de interminable, para mí era angustioso. Eu não vou entrar por aí, pensava, não? Eu quero, Interminável era o quê? A palavra eu não entendi. o Isso, análisis kleiniano não tem um fim, sim, sim. Sim, entendi. É que você, ser interminável era para você? insuportável, Ah, sim, sim. Uhum, angustiava-me. sim. Isso para mim não dava. Eu Uhum, pensava, bem, estou disposta a muitos anos, mas toda a vida não. Alguma vez há que dizer, bem, agora eu posso já esquecer o análisis, não é? uhum. E por isso digo que eu já tinha orientação desse final para o PAS. Mas o análisis, ao final, ficou esquecido muitos anos. Eu demorei 30 anos em acabar o análisis. Não era pouco tempo. Mas Sim. pronto, sempre com o horizonte de que vai acabar, é diferente que quando uno pensa é interminável. Sim, e a importância do dispositivo do passe para transmitir isso para uma comunidade, né, pastor? Porque uma coisa é o Lacan dizer que tem fim, aí a outra diz que não tem fim, o Lacan diz que tem fim, isso não faz marca, né? Mas quando você escuta a transmissão de um AE, pelo menos para mim isso teve muito efeito, assim, esse outro testemunha desse fim. Então, se é possível para esse outro, eu posso embarcar aí também Claro, em busca disso, né? claro, por eso eu digo que esa é a forza da nosa escola, porque Sim. sin esos testimonios uno pode pensar que, mas como ficar seguro disso? ¿No? Ten que ser porque há muitos que acaban, que poden dizer, llega aquí e esta é a conclusão, ¿no? Ven que é singular, mas há muita cosa que se pode generalizar. A Uhum, inexistência do outro, ou da relação sexual, da incompletude, tudo isso é comprovável. ¿No? uhum. E acho que isso faz a diferença entre as instituições e a escola lacaniana de outras. Faz Sim. muita diferença. E a responsabilidade, então, né, de conseguir transmitir algo disso, como é importante. Eu acho que essa é uma dimensão também da importância de buscar o passe como contribuição para a escola também, né? Ali onde você E, recebeu, você poder também deixar a sua contribuição para os outros que virão, né? e eu acho isso muito importante porque é uma coisa que permite o final de análise também. Porque quando um tem tomado nota de que não há o outro, que não há esse outro grande, também a conclusão é também não há outro que saiba tudo. Não há outro Então, quê? que saiba tudo. Sim. Né? Só há pequenos outros e cada um sabe uma parte. Portanto, sempre há possibilidade de contribuir com um pouco de saber. Sim. Uhum. Sim. Não só há a possibilidade, há a obrigação. Não é? E é uma conclusão também que vai a favor Ética, do trabalho na escola. Um dever ético, né? um dever E, ético. hum, Uhum. Sim. Bom, acho que a gente tem aqui uma experimentação em ato desse dever ético, dessa transmissão, né? Que nos causa, pelo menos a mim causa e anima aí nessa relação da gente com a escola, com a dimensão internacional. É uma das coisas que a gente começou a discutir nesse trabalho para o CRIF, que eu vou começar agora, é a importância da gente fazer chegar aos fóruns a importância da dimensão internacional da escola, né? E eu acho que uma das, mais- do- das dos aspectos mais importantes, mais preciosos disso é justamente isso, né? Porque isso está em jogo no parque. Isso está em jogo, é, como eu comecei falando, nessa experimentação dessa estrangeiridade, né, para cada um de nós.
que, claro, está presente mesmo quando se está falando a mesma língua, mas eu acho que essa possibilidade da gente entrar em contato com experiências tão diversas amplia, como eu dizia no começo. Então, lhe agradecer muito. Eu comecei também dizendo que a gente lhe colocou uma pergunta que lhe colocou a trabalhar. Eu vi que você produziu bastante no seu texto e até sugeri que você tiver interesse de enviar para a nossa revista, já que está escrito em português, a revista Estilos, acho que seria bem importante. Você já tem o Ajá. texto todo, Gosto todo mucho escrito. de esa publicación. Sí. Seria ótimo se você enviasse, então, para a gente poder contar com ele, para chegar a mais Completo. pessoas. Sim, Ok. Eu é, dou um repassinho e mando para você. ótimo. Muito obrigada a você Ótimo. pela Lhe invitação, pela agradeço, atenção. e lhe agradeço muito por você ter topado, aceitado trabalhar mais esse tanto aí para a gente, né? É uma generosidade muito grande você ter se disposto. E agradeço a todos que tiveram presente aqui com a gente nessa manhã de hoje, nesse trabalho, já se aproximando do fim do ano, todo mundo com a bateria já descarregando, mas estamos aqui ainda dispostos a ouvir, né? Então, muito obrigada a presença de todos e vamos disponibilizar esse material no canal do YouTube do Fórum Fortaleza para quem quiser rever, né, e ouvir com mais calma. E vai ser muito bom. Muito Muito obrigada, bem. pastora. Muito obrigada a eu. Pastora querida, muito bom te Gosto muito de ver. encontrar. Muito Muito obrigada, bom, pastora. muito bom, Obrigada, A Lia, querida. pela todos. Gosto atividade. muito de ver. Que a Muito gente se Gosto encontre bom. em muito de ver. breve. Sim. Beijo. Uhum. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.